Alô você, muito bom dia aos amigos e amigas dos grupos sociais, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp que falam sobre esportes aqui na nossa cidade. Alô Ana Palmas, alô amigos da bola, alô Ibrachinas, rapaz, o Ibrachina aprendeu a perder de 5, que eu vou te falar uma coisa, parece que tá igual um menino pequeno, viu, tá aprendendo bem, viu? Ontem o Ibrachina Vasco da Gama pegou um sacode do Galo Mineiro, de 5-0 na Arena MRV. Rapaz, dormiram de cabeça inchada de novo. Segundo eles, disseram que foram com o time sub-20. Mas isso aí não procede. Alô você, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Café com Lenda, o meu, o seu, o nosso Café com Lenda, de todas as segundas-feiras, e hoje falando um pouquinho sobre a 38ª rodada do Brasileirão, que se encerrou ontem, iniciou no sábado, com Mirassol 3, Flamengo 3, né? O Flamengo, em virtude do Mundial Interclubes no Catar, a CBF antecipou esse jogo do Flamengo e Mirassol, e o restante todos ontem, né? Com placares elásticos, outros nem tanto, placares apertados, mas em si, a 38ª foi marcada por muitos gols, não é? Ceará, vamos começar, Ceará 1, Palmeiras 3 no Castelão, que teve o rebaixamento do Ceará, 37 rodadas fora da zona de rebaixamento, caiu na última e foi rebaixado. Futebol é uma caixinha de surpresa, não é? O Ceará, que não tinha ainda entrado na zona de rebaixamento durante as 37 rodadas anteriores, achou de entrar justamente na última e só precisava dela mesmo para cair, né? Caiu, né, com 43 pontos o Ceará. Outro placar também foi Corinthians 1, Juventude 1, o Timão, né, que na verdade nesse campeonato virou timinho, viu? 1-1, num jogo morno, num jogo sem aquela disputa, até porque não tinha nada mais a ser disputado, né? O Corinthians já estava garantido na Sul-Americana, o Juventude já rebaixado, então era um jogo de compadre, né? 1-1, tá bom. Outro jogo da rodada, Santos 3, Tassiano ontem fez bonito, né, na Vila. Tassiano marcou 2 gols, né, diante do Cruzeiro, que perdeu por 3-0 para o Santos. Santos 3, Cruzeiro 0. Outro placar interessante, né, foi Botafogo 4 no Newton Santos e Fortaleza 2, outro time cearense, que esse já vinha numa crescente, não é? O Fortaleza já vinha numa crescente muito forte, com o jogo de ontem, era 9 partidas sem perder, perdeu a de ontem, infelizmente caiu para a segunda divisão. O Fortaleza, que com 7 anos seguidos, né, é um dos times do Nordeste que já não caía há 7 anos, né, caiu ontem, né, para a segunda divisão. Com essa realidade, os 2 times cearenses que estavam na primeira divisão, Ceará e Fortaleza, infelizmente, caem para a segunda divisão e vão jogar a Série B no ano de 2026. Nós tivemos também uma grata surpresa, porque é um time de tradição, campeão brasileiro já, né, aliás, bicampeão brasileiro, Internacional, né, dentro da sua casa, fez valer a força do seu time e da sua torcida, né, que em momento algum perdeu as esperanças, mesmo depois, né, das várias oscilações aí dos times que estavam prestes a cair, né? O Internacional uma hora estava na zona, outra hora saía, outra hora entrava de novo, e aí ficou nisso até mais ou menos os 35 minutos do segundo tempo do seu jogo, que o Carboneiro fez o 3º gol, e aí, né, e também contou lá com a virada do Botafogo, né, sobre o Fortaleza, e aí o Internacional fica em 2026 na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria uma grande perda, né? Futebol gaúcho
do futebol gaúcho, que perdeu o Juventude, que já estava rebaixado, né? Já havia sido rebaixado em rodadas anteriores, e o Internacional estava um pouco aí na zona da degola, mas graças a Deus se safou, né? E continua na Série A em 2026. Outro jogo também que não valia quase nada era Atlético Mineiro 5, Vasco 0. Também esse jogo não valia nada, absolutamente nada. O Atlético Mineiro já garantido também na Sul-Americana, e o Vasco também. O Vasco tem um compromisso, né, na Copa do Brasil, as semifinais da Copa do Brasil, joga quinta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Antes, na quarta, jogam Corinthians e Cruzeiro. Outro jogo também que não valia absolutamente nada, Sport Recife, já rebaixado, lanterna do campeonato, apenas 17 pontos fez, né, contra o Grêmio. O Grêmio aplicou um sonoro 4-0, né, lá na Ilha do Retiro, no Sport. Também um jogo absolutamente sem valer praticamente nada, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as semifinais da Copa do Brasil, que é interessante, que é uma disputa aí, né? Uma disputa entre o futebol carioca, um clássico carioca, e também, né, uma rivalidade interestadual, Corinthians versus Cruzeiro. Duas semifinais muito disputadas. Na minha visão, né, o Fluminense em relação ao Vasco tem uma leve, digamos assim, uma leve chance de passar, está num melhor momento. Mesmo jeito eu falo de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro, para mim, tem uma leve vantagem, não é? Mas isso não significa que os dois podem passar para as finais. Futebol é uma caixinha de surpresa, nem sempre quem joga melhor ganha e nem sempre quem está num bom momento se classifica. Então vamos esperar. Quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro, e quinta-feira, Vasco e Fluminense. Vamos ver quem passa na primeira, quem vence, aliás, no primeiro confronto, já que são duas partidas, né? E na outra quarta-feira e quinta da próxima semana, a gente vê quem passa para a final da Copa do Brasil, ok? E não poderia deixar de passar, não poderia deixar de lembrar que quarta-feira, dia 10, tem Malvadão, o Malvadão que já está no Catar, treinou ontem, né? Treinou ontem no domingo, né? Os comandados de Felipe Luiz treinaram ontem e, se Deus quiser, vão se preparar muito bem aí para essa primeira partida, uma partida dificílima. Eu já li um pouquinho sobre o Cruz Azul, tem 3, né, jogadores que são muito bons, principalmente um argentino meio de campo, que agora eu não me recordo o nome, mas um argentino meio de campo lá que está fazendo, né, destroço no Campeonato Mexicano. Então cuidado com esse rapaz, né? Preciso colocar o pulgar nesse rapaz, né, para colar igual uma pulga, né? É isso aí, vamos esperar dia 10, quarta-feira, às 14 horas. Estão convidados os secadores, os amigos e amigas, podem assistir. A presença de vocês é imprescindível, porque o Flamengo é audiência, não é? E se Deus quiser, vamos aí passar para as semifinais dessa Copa Intercontinental, para, se Deus quiser, enfrentar o Pirâmides do Egito. É um time que eu não conhecia, mas se está lá é porque é bom, não é? Então vamos esperar. Eu quero aqui desejar aos amigos e amigas uma ótima semana de paz e de bênção, uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos voltar aqui na segunda-feira para falar mais um pouquinho sobre o Mundial de Clubes, as semifinais da Copa do Brasil, né? Já que o Campeonato Brasileiro acabou ontem, né? E em janeiro se inicia novamente, juntamente com os estaduais. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus. Um abraço do Lenda e fiquem com Deus na tranquilidade e na paz. Um abraço.